Olá, eu sou a Karen, aluna aqui do Polo de Santana do Livramento, e iniciando o nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre a definição de cultura. Cultura é nada mais que um comportamento aprendido e adquirido ao longo do tempo, ou seja, comportamentos que passam de geração em geração. Ele não tem nada a ver com a genética. Ele é um processo acumulativo. Conforme os anos vão se passando, as coisas vão se passando também de forma oral, de forma escrita, de forma prática para as futuras gerações. Como o nosso país é um país multicultural, com várias culturas, em virtude que ele foi colonizado de forma plural, no sentido de que vieram muitas etnias para cá, e também a questão dos povos originários, o nosso país, a cada região tem uma cultura. Por exemplo, aqui no sul, a cultura do gaúcho, né? Do chimarrão, do churrasco, da festa campeira. No Rio de Janeiro, a cultura do carnaval de rua em fevereiro. Assim como aquele verdadeiro tesouro que são os bois de Parintins, o Boi Bumbá, o festival folclórico de Parintins. E tudo isso demanda da colonização, né? Na verdade, não demanda. Na verdade, ele é originado da colonização, porque os povos colonizadores desses espaços territoriais, né? Desses territórios, foram povos que contribuíram para a cultura e para o pluralismo do nosso país. Nesse trabalho, agora, né, na continuidade, nós vamos falar do Festival Folclórico de Parintins, que é reconhecido como patrimônio da cultura brasileira através do IPHAN. Ele é um verdadeiro tesouro, como eu já bem falei, da cultura popular brasileira. E eu deixo, né, as colegas dando continuidade nessa apresentação desse festival maravilhoso. Dando continuidade ao trabalho, agora a gente vai falar um pouco mais sobre o Festival Folclórico de Parintins, propriamente dito, já que a gente vai trazer algumas questões sobre a sua história, o local, a data e algumas especificidades, como a questão da rivalidade entre os povos parintinenses e as figuras representativas e simbólicas tão importante para aquele povo, que é a figura dos bois, caprichoso e garantido. Então, oficialmente, a sua história começa em 1965, né, onde a gente tem o registro do primeiro festival, que teve como objetivo a arrecadação de dinheiro para a construção da Catedral Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da cidade. Então, esse primeiro festival tem esse objetivo, mas nesse primeiro momento a gente não tem a figura dos dois bois. Somente no ano seguinte, que é 1966, aí eles foram convidados para participar, e aí começou, né, criou-se toda essa rivalidade entre os povos, né, entre os cidadãos ali daquela cidade, dos bois caprichoso e garantido. Então, em 1988, a gente também tem a criação do Bumbódromo, que é esse espaço destinado para essa festividade. Então, uma curiosidade é que o Bumbódromo ele tem o formato de uma cabeça de um boi, e ele foi criado com esse objetivo, fazer com que tivesse esse espaço para poder ocorrer, né, os dias do evento, e para as pessoas poderem se expressar, se organizar e poderem assistir da melhor forma possível. Mas uma coisa muito importante para falar sobre o festival é o próprio povo parintinense, né, e sobre essa rivalidade. Os cidadãos da cidade de Parintins, que fica a 500 quilômetros de Manaus, a capital do Amazonas, no norte do país, a cidade que hoje recebe muito turistas por causa do festival, e que tem uma grande rivalidade por causa, né, dos bois caprichoso e garantido. Na parte de cima da cidade, né, dividida, né, entre norte e sul, na parte de cima da cidade de Parintins, a gente tem os bairros Francesa e Palmares, que são os bairros do boi caprichoso, do boi das cores azul, e da parte de baixo a gente tem o São Benedito e o São José, que são o bairro, né, do boi garantido, representado pelas cores vermelhas. Então, é uma rivalidade muito grande, até mesmo dentro da cidade, né, e que isso aflora cada vez mais, né, e proporciona
o maior espetáculo e que tem várias especificidades, como por exemplo, critérios de avaliação, que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Continuando então, nós vamos falar agora sobre o local, a época e as características. As apresentações, que começam na última sexta-feira do mês de junho e vão até domingo, simbolizam uma disputa a céu aberto entre as duas agremiações folclóricas. Os festejos do Boi Bumbá acontecem no estado do Amazonas, na cidade que dá o nome a essa festa, que é Parintins. Ela fica a menos de 500 quilômetros de Manaus, que é a capital. O público fica nas arquibancadas, então, assistindo aos desfiles e torcendo por seus candidatos. Os concorrentes são os dois bois, o boi caprichoso, que é destacado pela cor azul, e o boi garantido, que é destacado pelos adornos na cor vermelha. Cada boi é seguido por seus grupos, que somam cerca de pelo menos 4.000 membros. As apresentações ocorrem durante 3 noites seguidas, que é sexta, sábado e domingo, podendo ser no mínimo 2 horas e no máximo 2 horas e 30. Os personagens que se destacam é que os desfiles eles são parecidos com os do carnaval e eles contêm fantasias, contêm adereços, têm temáticas, tem alas, tem alegorias, tem mestre de cerimônias, tem apresentador, narrando o enredo e a música. O destaque, então, são a porta-estandarte, que carrega o símbolo do boi, a cunhaporanga, que representa a índia mais bonita da tribo. Também aparecem como destaque a bateria do bumbá, o levantador da toada, a rainha do folclore, a sinhazinha da fazenda, o pajé e o amo do boi. No caso da avaliação, tá, como todo em festival, existem vários critérios de avaliação. No festival, eles são avaliados por uma comissão de 9 pessoas, que geralmente têm conhecimentos de antropologia e folclore. As notas são divididas entre vários itens individuais e coletivos. Os itens individuais são o apresentador, a bateria do bumbá, o levantador de toadas, a cunhaporanga, a rainha do folclore, a sinhazinha da fazenda, o pajé, a porta-estandarte e o amo do boi. Os itens coletivos são a evolução, a bateria, o ritual indígena, a toada, que é letra e música, as tribos indígenas, as tuxuauas, que é o chefe da tribo e o personagem caboclo, a figura típica regional, as alegorias, a lenda amazônica, a vaqueirada, a coreografia e a organização do conjunto folclórico. A Amazônia e a cultura indígena. É um momento, então, de exaltação da beleza feminina e sua multiplicidade, da exaltação das nossas raízes históricas. Tá? A importância desse festival para o povo de Parintins é que ele traz assim, a cultura do povo, ele aumenta significativamente o comércio da região, tá? O turismo. E os temas tratados são temas bem atuais, como empoderamento feminino, como preservação da Amazônia, como os grileiros. E depois que acaba, na segunda-feira, então, tem a contagem dos votos, dos pontos. E aí o boi que ganha desfila pela cidade de Parintins. E aí é gravada a música, é gravado CD, DVD. E as músicas acabam tornando-se conhecidas nacionalmente. Então essa é a importância de um festival folclórico, tá? Que acaba tornando-se a nível nacional pela sua divulgação e que retrata a cultura de um povo, a cultura indígena, nossa primitiva, e que segue vivo através dos tempos até os dias atuais.